Todos já memorizaram a palavra da Bíblia? No horário da memorização, quando eu olho para os lados, algumas pessoas só ficam paradas, não mexem nem a boca. Tem pessoas que ficam assim. E outras pessoas que vão ali e colam. Tem outras pessoas que, com confiança, levantam a cabeça e memorizam a palavra. Mas a memorização da palavra é muito benéfico para a nossa vida de fé. Então, um soldado que vai para a guerra para batalhar, sem munição, ele não consegue batalhar contra o inimigo que está vindo na frente dele. Quando a munição acaba, ele pode morrer. Então, antigamente eram flechas, traziam aljavas cheios de flecha e atiravam contra os inimigos. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ele não tiver a palavra de Deus, é o mesmo que estar segurando uma aljava, realmente sem nenhuma flecha, vazia. Você está sem munição para atirar. E como é que você vai poder lutar contra o inimigo? Em Efésios já disse para nós, temos essa espada do Espírito Santo. Quem recebeu a salvação tem um Espírito Santo. O coração, a vida é cuidada através do Espírito Santo. Então, ouvindo, lendo, decorando. Então, esta palavra precisa estar cheia dentro do nosso coração. E é por isso, se nós olharmos em Salmo 119, versículo 9, com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. E também no versículo 23, príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. A palavra precisa estar no seu coração. Para você não pecar, você precisa ter a palavra no coração. Para cada momento, o Espírito Santo me fazer lembrar da palavra. Então, quando eu tiver a cobiça, o Espírito Santo vai me dizer. A carne, ela realmente concebeu o pecado e o pecado cresceu e gerou a morte. Então, da mesma maneira, quando nós tivermos a cobiça, nós precisamos pensar: nossa, eu vou morrer? Se eu odiar, e aquele que odeia é que pratica homicídio. Então, se você está tendo fornicação dentro do coração, também precisa pensar que é pecado. Então, a palavra da Bíblia, você lembra a cada momento através do Espírito Santo. Então, se você não tiver a palavra, não tem como receber a ajuda do Espírito Santo. Então, um general é um general, mas um general sem arma é como se não fosse nada. Então, não tem como trabalhar através do Espírito Santo se ele não consegue ter a arma. Da mesma maneira, não tem como o trem percorrer se não tiver os trilhos. Então, nenhum carro pode correr assim pelo mato se não tiver o asfalto. Então, realmente, a palavra do Senhor é a lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. Então, realmente, sem a palavra, não temos como viver corretamente a vida de fé. Olhamos em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso quer dizer que a cada momento, quando nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. Se nós olharmos em João capítulo 14, também o Senhor Jesus, durante os 3 anos e meio, ele ensinou os seus discípulos. Mas o que eles fizeram? Abandonaram o Senhor Jesus e fugiram. Então a fé deles é uma fé morta. Eles ainda não receberam a salvação. O Espírito Santo não está dentro deles. Então, mas após a ressurreição do Senhor Jesus,
após eles crerem no Senhor Jesus que ressuscitou, o Senhor Jesus disse que quando ele partisse, ele ia permitir o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que nos faz compreender a palavra do Senhor Deus. Ele nos permite uma maior bênção, ele vai nos preenchendo. Isso é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, ele nos fará ensinar, ele nos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor tem ensinado. Então, nós estamos aprendendo a palavra no domingo, na quarta-feira, estamos em comunhão aprendendo a palavra, meditando a palavra do Senhor Deus. Então, a cada momento é o Espírito Santo que nos faz lembrar da palavra. Então, nos faz lembrar da palavra, nos faz memorizar da palavra, nos faz compreender a palavra. É por isso que Marcos, Lucas, Mateus, João, todos esses evangelhos estão escritos sobre como o Senhor Jesus ele andou realmente fazendo a sua obra. Então mostra os milagres que o Senhor Jesus ele tem feito. Realmente os discípulos seguiram o Senhor Jesus e foram escrevendo? Não. Eles gravaram com o celular? Não. Eles não fizeram nada disso, nenhum registro. Mas como é que eles podem lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem feito, mesmo depois do Senhor Jesus ter subido aos céus? Que o Espírito Santo os fez lembrar. Isso não é algo incrível? A palavra que o Senhor Jesus já disse, a palavra que eles ouviram, a palavra que eles aprenderam, tudo foi lembrado. É por isso que vocês precisam memorizar a palavra, entenderam? Então, memorizar um versículo da palavra. Se eu falasse que eu ia dar R$ 50 por cada versículo, cada pessoa ia decorar mais de 10 mil palavras, não é? Então, o problema não é os R$ 50, mas versículo por versículo. Ele tem um maior valor de que 10 mil, 100 mil reais. Mas quem não sabe esse valor, não memoriza. Então, mas não sei como é que as pessoas decoram tão facilmente as músicas populares. Decoram o nome das pessoas. Não precisa nem decorar. Mas por que não decoram a palavra da Bíblia? Na hora de cantar também eu vejo, me desculpem. Algumas pessoas ficam quietas, paradas. Nem mexe a boca. Outra pessoa fica ali. Se nós olharmos a letra do cantor, tem realmente conteúdos mais preciosos, às vezes, do que a própria palavra. Então, a letra do cantor é o que as pessoas que compreenderam a palavra do Senhor Deus, eles escrevem sobre o amor do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus, eles confessam através de poemas esse amor do Senhor Deus. Então, Davi escreveu muitos salmos, não é? Depois, outra pessoa pegou esses salmos escritos por Davi, compôs uma música. É por isso que se nós olharmos no cantor cristão, tem o nome da pessoa que compôs e o nome da pessoa que fez a letra. Então, se nós olharmos o conteúdo, é tudo muito bom. Então, é importante vocês cantarem bastante na casa de vocês. Se alguém falar que está fazendo muito barulho, então cantem por dentro, silenciosamente. Então, precisa ter a felicidade, a paz dentro do coração. Precisam louvar bastante, entenderam? E quem não tem o cantor cristão, quer que eu compre para vocês? Quem não tem dinheiro, eu acredito que todo mundo deve ter dinheiro para comprar um cantor cristão, um inário. Então, antes, tinha pessoas que não tinham a Bíblia e eu ficava pensando, será que eu preciso comprar para essas pessoas? Mas eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Que a Bíblia, cada um tem que comprar por conta própria. Então, antigamente, quando eu estava na escola de teologia, tinha aqueles mini livros bíblicos que vinham escritos, né? Somente alguns livros, só os evangelhos, ou só os salmos e o provérbios. E tinha uma pessoa na minha escola de teologia que fazia isso. E ele fazia bastante e distribuía para as pessoas, mas não gratuitamente. Ele recebia pelo menos um pouquinho de dinheiro. Ele dizia que é preciso receber um pouquinho de dinheiro para que a pessoa leia de verdade.
E se a pessoa ela não deposita o coração, os bens, ela não lê. Então é por isso que eu penso, o inário, a Bíblia, cada um precisa comprar com o seu dinheiro. Então o inário também, leiam atentamente a letra da música. Vocês não sabem como é impressionante, precioso. Algumas das vezes é melhor do que pregações. Então que vocês possam louvar esforçadamente e também vamos memorizar a palavra, entenderam? Então quanto mais nós memorizarmos a palavra, realmente é benéfico para a nossa vida de fé. Vocês vão poder compreender isso. Até na vida de fé, quando vocês estiverem evangelizando, quando vocês não conseguirem lembrar da palavra, é importante vocês o quê? Contarem algum versículo para pregarem. Mas se não lembra nem aonde está essa palavra, não tem nem como falar sobre essa palavra, não é? Você vai usar o quê? Palavras bonitas, boas de se ouvir para pregar? Não, não é. Pelo menos tem que pregar, utilizar um versículo da palavra. É isso que eu peço para vocês. Então memorizem bem a palavra, entenderam? Então, quem não respondeu? E aí? Eu espero que tenham respondido por dentro. Então vamos memorizar a palavra. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus nos salvou, nos resgatou e discerniu deste mundo maligno. O Senhor que está conosco, trabalhando em cima de nós, que possa permitir que nós possamos estar em comunhão, possa cuidar através da ajuda do Espírito Santo a sua condução, que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a vontade e glória do Senhor Deus. Que a cada momento o Senhor Deus nos conduza e permita a sua graça. Senhor, nesse momento, nós que fomos remidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a palavra do Senhor. Estamos aprendendo a sua palavra. Estamos dentro da comunhão, dentro do seu rebanho. Nós agradecemos por todo esse tempo. Nós cremos que o Senhor esteja conosco nesse presente momento. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. Que o Senhor possa sustentar através da sua palavra. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos manifestar qual é a sua santa vontade. A sua santa vontade, o plano do Senhor Deus, que o Senhor possa revelá-la para nós. Também a partir de amanhã, a palavra do retiro, do seminário que está para acontecer, que o Senhor Deus permita para que muitos espíritos possam compreender e receber a salvação. Senhor, a esperança que o Senhor tem nos permitido, que o Senhor Deus possa nos mostrar através da sua santa palavra para que nós possamos evangelizar para muitos espíritos. Para que isso assim possa se tornar felicidade e glória diante do Senhor Deus. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os nossos irmãos e irmãs que estão guardando a sua palavra para pregarem na fé. Que o Senhor Deus possa permitir a palavra, o Espírito Santo para estarem junto deles. Para que nesse último tempo, o Senhor Deus possa cumpri-lo através da sua grande graça. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. Senhor, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Nesse momento também, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos compreender mais ainda. Que o Senhor Deus assim possa nos conduzir. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 5. Palavra de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 10. Eu irei ler um versículo e todos vocês irão ler todos juntos o outro versículo. Então, do versículo 1 a 10, vamos ler assim alternados. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra de Mateus, capítulo 5, sobre a bem-aventurança, os bem-aventurados ditos pelo Senhor Jesus, nós estamos continuamente aprendendo. Quando nós compreendemos a palavra de forma correta, é muito importante para a nossa vida de fé, é benéfico. Então é por isso que nós estamos continuamente pregando sobre essa palavra. Então, quanto mais nós lemos a palavra, mais nós podemos memorizar a palavra. Então, se possível, se nós não conseguimos atrapalhar as outras pessoas, é ótimo nós lemos em voz alta. Quando você ouve a palavra que você mesmo está lendo, fica mais fácil para você ouvir e decorar as palavras. Então, essa palavra do bem-aventurado é a bênção que o Senhor Deus ele permite. O Senhor Deus ele deseja permitir-nos a bênção. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 também, todas as bênçãos espirituais, toda a bênção eterna que o Senhor Deus quer nos permitir, que é do reino do Senhor Deus, a glória eterna, a esperança do reino dos céus. Então, esta bênção, o Senhor Deus, ele deseja nos permitir. Mas para podermos receber essa bênção, somente o Senhor está explicando quais são as pessoas que a recebem. Então, primeiramente, é uma pessoa que é pobre em espírito. É uma pessoa que sabe que neste mundo não existe a verdadeira esperança. É uma pessoa que está esperando pela salvação do Senhor Deus. Essa pessoa é pobre em espírito. E os que choram são aqueles que compreendem que é pecador. E toda a sua vida, todo o final, o destino é a perdição. E é por isso que tem o coração triste para isso. Então tem um coração triste, um coração de estar chorando, lamentando por conta do seu destino. E depois, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, o que eu vou pregar hoje é bem-aventurados os misericordiosos. Então, aqui ele fala, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Tudo isso é o que se cumpre dentro do nosso coração. Isso mostra a personalidade, o valor do Senhor. Esse é o coração do Senhor. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, compreendeu a graça do Senhor Deus, recebeu a salvação. Então é por isso que agora nós todos temos essa personalidade de Cristo em nós. É por isso que em Filipenses capítulo 2 diz para nós temos esse mesmo sentimento de Cristo, que é o coração de Cristo. Então quer dizer que não é somente o coração do Senhor, mas o Senhor está dentro de nós. Então, desde o momento que nós recebemos a salvação, o Senhor está dentro de nós e nós estamos no Senhor. Então, mesmo que você não saiba que o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo está dentro dele. Então, uma criança não sabe se ela tem um coração, fígado, mas mesmo assim ela está o quê? Viva, não é? Então, na escola também. A criança ela aprende sobre o sistema do corpo, aprende sobre o organismo humano, os órgãos, quais são os seus papéis. Então, quando nós aprendemos a palavra também, nós estamos aprendendo a palavra e nós falamos, nossa, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, tudo isso é a mesma coisa. É por isso que 1 João, capítulo 2, realmente eu estou dentro do Senhor. Então, dessa maneira, uma pessoa que está dentro do Senhor, como o Senhor ele age dentro de nós, nós também devemos agir. O que o Senhor Deus ele deseja, eu preciso desejar também. Então, tudo que o Senhor deseja efetuar, eu preciso desejar também. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela vai agir do jeito que o Senhor ele age dentro de nós.
É por isso que nós, antes de recebermos a salvação, vivíamos com a concupiscência pecaminosa dentro de nós. Quer dizer que o diabo atuava dentro de nós. Então, o diabo trabalha e faz com que nós nos corrompamos, mas agora temos o quê? O Espírito Santo. Então, o coração corrompido, ele vai o quê? Sendo mudado cada momento mais. Nós podemos nos parecer com o Senhor. Então, quer dizer que agora ganhamos a dignidade de podermos entrar nesse reino do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora tem um coração que vai mudando cada momento mais. Uma pequena criança, quando ela vai crescendo, não é? Da mesma maneira, uma criança, antes, ela não sabe se ela está realmente sem roupa, se está suja, se está fazendo bagunça. Mas quando vai crescendo cada momento mais, ela sabe discernir a vergonha, sabe ver se as outras pessoas gostam ou não gostam do que está fazendo. E cada momento mais vai amadurecendo. Da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, nossa vida de fé vai crescendo. O nosso coração vai se parecendo com o Senhor. É por isso que em Gálatas, capítulo 4, realmente já disse que realmente ele sofre por dores de parto até que a estatura completa de Cristo seja formada em nós. Então nós também crescemos dentro do Senhor cada momento mais. Realmente, claro que existem as dores, as dificuldades. Após nós termos recebido a salvação, cada momento mais a imagem do Senhor, ela vai se formando em nós. O nosso coração, a nossa forma de agir, nós como cristãos realmente precisamos ser transformados de forma adequada diante do Senhor Deus. E senão é somente uma vida religiosa. Nós temos tantas religiões no mundo. Tem pessoas que, por conta da religião do mundo, elas dão dinheiro, oram, mas não tem mudança nenhuma na vida. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação é a mesma coisa dentro da igreja. Ela vem, ora, dá o culto, mas e aí? Depois vai para fora, mente, vive do jeito que quer, cobiça as coisas, vive conforme o seu próprio proveito. Aí depois no domingo ele fala: Senhor, voltei aqui para sua casa, desculpa por não poder viver por você, mas dessa vez eu tô aqui de novo, tá? Então na próxima semana eu te vejo de novo, tá bom? E é isso? Você está o quê? Zombando de Deus? Deus é o quê? Um ídolo? Para ficar fazendo uma coisa dessas? Então isso é uma vida de idolatria. Então entre os cristãos também tem pessoas que vivem assim, que vivem uma vida que sem nenhuma relação com o Senhor Deus. Então isso é hipocrisia, isso é enganar a si mesmo. Então, se nós olharmos agora para nós que recebemos a salvação, nós temos o coração de Cristo, a personalidade que é formada em nós. Então, a pessoa ser mansa. Então, o Senhor Jesus, ele já disse: Eu sou manso e humilde de coração. Então, ele disse: Tomai, aprendei de mim, tomai o meu jugo. Então, realmente, o Senhor, ele é manso e humilde. Nós precisamos nos parecermos, precisamos aprender com ele. Então, esse coração manso. Então, agora quem tem fome e sede de espírito, já preguei na semana passada. Então, quem tem fome e sede de espírito, ela busca algo para comer, algo para beber. Da mesma maneira como ele deseja beber da água, tem algo que o cristão ele deseja muito. Existe uma bênção muito maior do que a carnal. Então, o Senhor Jesus estava na dificuldade, estava com sede, estava mais cansado. Ele disse: Não só do pão o homem viverá, mas de toda palavra proferida da boca de Deus. Ele mostra a vivência de você viver aprendendo, obedecendo à palavra do Senhor Deus. O Jó também, quando estava cansado, na maior dificuldade, então realmente ele disse: Eu não desconsiderei a palavra do Senhor Deus. Eu considerei, realmente esperei por essa palavra do Senhor mais do que a minha comida do dia a dia. Então, realmente, ele desejou demais dentro do coração. Isso é a pessoa que tem fome e sede de espírito. Então, fazer essa vontade do Senhor Deus, agradar ao Senhor Deus, viver por essa vontade do Senhor Deus. Então, isso é uma pessoa que realmente está buscando, com fome, buscando a comida, uma pessoa com sede está buscando água. Então, é necessário ter essa ânsia de buscar.
Então, essa pessoa que é bem-aventurada, porque será farto. Então, uma pessoa que deseja viver conforme a palavra do Senhor Deus, enquanto vive neste mundo, ele recebe não somente a graça espiritual, mas ele nos preenche de todas as coisas, entenderam? Então, se vocês viverem crendo nisso, vai estar tudo certo. O problema é não acreditarem nisso. O Senhor, ele cuida de todas as aves dos céus, todos os lírios do campo também. Será que o Senhor, ele não vai se lembrar de nós ou de pouca fé? Então, realmente, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, tudo isso não precisa ter a preocupação. Tudo isso é o que são as coisas que as pessoas do mundo estão pedindo, que não têm a fé. Então, nós precisamos saber que o Senhor, ele lembra de todas as coisas, o Senhor, ele conhece. Então, existe tudo isso, a providência de Deus. Mas primeiro o Senhor, ele já disse o quê? Para buscar o seu reino e a sua justiça. E isso é o que nós devemos fazer. Em todas as nossas coisas carnais, o que nós necessitamos, o Senhor Deus, ele vai nos permitir em dobro. Então, quando você vive sabendo disso, você pode viver conforme a palavra do Senhor Deus, conforme a sua vontade. O Senhor Deus, ele nos permite tudo que é necessário. Então, seja na palavra, o Senhor, ele nos leva para todos os cantos. E eu vou ter alguma preocupação? Não. Qual seja o sofrimento, qual seja a dificuldade, a pobreza que eu tenha, é melhor do que qualquer outro sofrimento, porque eu estou o quê? Me satisfazendo com o Senhor. E eu posso viver me agradando no Senhor. Esta é a nossa alegria. Esse é o nosso objetivo. E depois que eu termino tudo isso, quando o Senhor ele me levar, realmente eu viver neste mundo também, essa é a minha esperança de viver neste mundo? Não, não é. Jamais. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela pode ter o medo da morte, mas tem medo da morte porque desconhece a palavra. Então, o Senhor ele já disse que ele considera realmente precioso a morte do cristão. Então, realmente são bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Então, esta é a verdade. Então, o Senhor ele logo virá para cessar todo esse nosso trabalho, todo esse enfado. Existe a paz, existe todo o descanso que o Senhor Deus ele irá nos permitir. Então, realmente, eu esperar por esse Senhor que me salvou. Então, acabou todo o sofrimento, acabou toda a dor. Então, agora, o Senhor ele já acabou com toda a nossa lacrimação. Não existe mais dor, não existe mais sofrimento. Então, agora eu posso entrar na glória do Senhor Deus. Como isso é incrível! Estar ali no meio de todos aqueles anjos celestiais, ao redor do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse: eu desejo muito ir para diante do Senhor Deus. Ele esperava por isso. Então, será que isso não é o mesmo coração para nós? Qual é o tipo de esperança que nós temos neste mundo? Nenhuma. Vocês gostam tanto da alegria deste mundo carnal? Então, nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus ele vai nos permitir o que nos é necessário. Então, eu não estou dizendo que ele vai nos permitir a riqueza, mas ele vai nos permitir o que é necessário. Apóstolo Paulo já disse também: às vezes eu também estou em abundância e pude ajudar a igreja realmente de Jerusalém. Então, nesse momento que não está com fome, está muito bem, não é? E se olharmos em Gálatas capítulo 1, também apóstolo Paulo, algumas das vezes, como Jesus Cristo, como os anjos, ele foi servido, ele recebeu o amor, mas também muitas das vezes ele foi considerado como nada. Então, ele já passou pela fome, pela tristeza, pela pobreza. Mesmo estando na riqueza, ele não conseguia se satisfazer. Então tem pessoas que também estão na pobreza total, mas mesmo assim se satisfazem no Senhor. Então assim ele aprendeu esse segredo, esse mistério. Então se você está muito rico, você vive do jeito que você quer, na sua própria riqueza. Então quando uma pessoa ela está pobre, ela fala: estou morrendo, estou na dificuldade, e se desfalece. Mas não está vivendo o que é conforme a palavra, está vivendo conforme a sua própria vontade. Então isso está errado. E tem pessoas que quando vivem, realmente mesmo na pobreza, eles vivem cheios no Senhor Deus, então isso é ótimo. Ou pessoa que está na riqueza também, que vive somente na palavra do Senhor Deus ele vai proteger, o Senhor Deus vai conduzi-los. Então olhem para Jó, Jó era muito rico. Jó era um dos homens mais ricos que tinha naquele tempo. Ele tinha 7 filhos e filhas, ele tinha muitos bens, e todos aqueles bens que ele tinha, seja o número de jumentos, cavalos, gado que ele tinha, era imenso esse número.
Mas ele não está servindo o Senhor Deus por conta desse número. Mas, olhem só. Realmente o diabo foi e começou a dizer: Senhor, ele está servindo porque o Senhor permitiu bens para ele. Se tomar os bens, você vai ver que ele não vai mais estar te louvando. Então o Senhor Deus diz: tá bom, então vai lá. Pode então tirar os bens dele, mas não toque no corpo dele. E de um dia, da noite para o dia, ele perdeu todos os seus bens. Perdeu todos os seus filhos. Vem o caos e derrubou todas as coisas. Vieram os inimigos e roubaram todas as suas coisas. Mas mesmo assim, Jó ele diz realmente: quem dá é o Senhor, quem toma é o Senhor. E assim ele diz: seja louvado o Senhor. Então ele não ficou murmurando contra o Senhor Deus. Então o Senhor Deus perguntou para o diabo: e aí? Realmente foi feito tudo como você havia dito. Mas ele não me negou, ele me louvou, não é? Mas o diabo disse: Senhor, não, mas é porque ele tem o quê? Saúde, ele está muito bem ainda, é por isso. Você verá que no momento que tomar a saúde dele, ele vai realmente se opor ao Senhor Deus. Então o Senhor Deus também disse: então eu permito para que toque na saúde dele, mas não tire-lhe a vida. Então se nós olharmos para Jó, realmente da cabeça aos pés, realmente ele ficou cheio de doença na pele, no corpo. Ele ficava se coçando com a telha e estava passando por muita dificuldade. Vieram 3 amigos antigos dele e disseram: nossa, você está recebendo todo esse castigo porque você pecou. Eles não estavam consolando a Jó. Eles estavam dizendo: nossa, você está assim porque você pecou contra o Senhor Deus. O Jó estava passando muita dificuldade e ele amaldiçoou o próprio dia do nascimento dele, dizendo: nossa, por que eu nasci? Então era melhor que eu tivesse morrido. Era melhor que a minha mãe não tivesse me criado. Então ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, ele ter sido crescido. Mas mesmo assim ele não murmurou contra o Senhor Deus. Ele disse: mesmo que eu morra, eu vou ter a minha atitude, o meu comportamento exato diante do Senhor Deus. Não é mesmo? Se olharmos para a esposa de Jó, ela começou a dizer: nossa, você ainda mantém a sua lealdade para com o Senhor Deus, que tomou todas as suas coisas. É melhor que você amaldiçoe a Deus e morra. Mas mesmo assim ele não o fez. Ele passou por toda aquela prova. E o Senhor Deus o abençoou em dobro, não é mesmo? Nós podemos ver que o Senhor, ele viu essa paciência de Jó. O Senhor, ele viu o fim dele. É por isso que o Senhor Deus é o Senhor mais misericordioso que existe. Então, a segunda bênção que o Senhor Deus deu para ele é restaurar os 7 filhos, permitiu todos os bens em dobro. Então, a segunda bênção que o Senhor Deus permite para ele. As pessoas pensam: ah, eu vou ficar mais rico em dobro agora que eu recebi a salvação. Então, não é essa a bênção que o Senhor Deus ele quer nos dizer, mas é uma bênção inimaginável que é do reino dos céus, após a salvação. Então, realmente, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, realmente tudo que nós temos, estamos vivendo conforme a vontade do Senhor Deus, vocês precisam crer no Senhor. Então, as pessoas creem que o Senhor os salvou, que o Senhor Jesus, que nem conseguimos enxergar, ele morreu na cruz por nós, e agora o Senhor ele irá nos levar para o reino do Senhor Deus. Nós cremos nisso, mas por que que dentro da nossa vivência nós não conseguimos crer nesse Senhor que está conosco, que está cuidando de nós? Então, o Senhor já disse na palavra de Evangelho de Mateus que ele conta todos os fios dos nossos cabelos. Então, esse Senhor que conta até os fios do meu cabelo, como é que ele não vai me conhecer? Ele conhece todas as minhas coisas, ele me conduz em todas as coisas. O Senhor, ele conhece a minha situação. O Senhor, ele há de me restaurar e eu creio exatamente nisso. Toda a minha situação, o Senhor que conhece. Tudo o Senhor, ele irá me ajudar. Tudo eu creio nisso. É necessário esta fé. Então, sem esta fé, uma pessoa ela diz que recebeu a salvação, mas ela vai viver conforme o seu próprio jeito. Então, a pessoa que recebeu a salvação pela fé precisa viver pela fé. Ah, o Senhor está comigo, o Senhor ele há de me ajudar então, toda a minha vida, o Senhor ele há de se encarregar. Então, nós precisamos crer nisso. E é por isso que nós estamos aprendendo um a um. Então, agora hoje também, vamos para a quinta palavra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, dentro dessa palavra tão simples,
Então, existe um conteúdo impressionante. Eu não sei nem como que eu posso explicar tudo isso para vocês. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a misericórdia mostra o coração do Senhor Deus. Então, você ter a misericórdia, isso quer dizer que você está dando a misericórdia, tem piedade, não é? Então, o Senhor, ele tem duas grandes valores bases na sua vida, que ele é o Deus da justiça. Deus da justiça se manifesta através da lei. Aparecem muitas leis do Senhor Deus dizendo para cumprir os mandamentos, a lei do Senhor Deus, porque senão você vai receber o castigo do Senhor Deus. Isso é a justiça de Deus. E por outro lado, existe o amor de Deus. O amor do Senhor Deus se manifestou pela graça. A graça do Senhor Deus é ter misericórdia pelo pecador. Ele perdoa o pecador. Então isso mostra a graça do Senhor Deus. Então realmente essa misericórdia do Senhor Deus se manifesta pela graça de Deus. E é por isso que uma pessoa que recebe a salvação, quando nós recebemos a salvação, dentro da misericórdia do Senhor, nós recebemos a salvação através dessa misericórdia. Então vamos procurar essa palavra. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 3. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 3 ao 5. Vamos ler todos juntos. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós, quando éramos mortos por conta de nossos pecados, nossos delitos, antes de recebermos a salvação, todos nós estávamos andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, fazendo a vontade do diabo. Vivemos seguindo a vontade, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade dual, o príncipe que opera agora nos filhos da desobediência, seguindo a carne. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, ela era o quê? O filho da ira. Da mesma maneira, todas as pessoas que não receberam a salvação estão abaixo do juízo do Senhor Deus. Nós também, antes de recebermos a salvação, também éramos assim. Mas o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou. Então, o Senhor Deus mostrar misericórdia, ter pena. Aqui mostra que Deus é riquíssimo em misericórdia. Da mesma maneira, os pais que têm piedade dos filhos que eles deram à luz vão cuidar, vão ter a piedade, a misericórdia. Então, o Senhor Deus também. Qual é a misericórdia aquele que tem por nós? Então, esse amor do Senhor Deus é tão grande, precioso. Esse amor tão grandioso do Senhor Deus está dentro de nós e se manifesta com grande luz. E assim vem a felicidade, esse tão grande amor do Senhor Deus. Então, quão grande é esse amor? É maior do que o sol, é mais alto do que toda o céu, é mais profundo do que todo o mar. Então esse amor do Senhor então, é algo que nós não conseguimos nem imaginar. Então, se nós olharmos nos cantores, realmente o Senhor, ele considerar os céus como um papel, o mar como a tinta, será que eu consigo escrever todo esse amor do Senhor Deus ali? Então eu vou lá e pego o pincel e uso a água do mar como a tinta e estou escrevendo nos céus todo o amor do Senhor Deus, mas não tem como expressar tudo isso. Através de tão grande esse amor do Senhor. O Senhor, ele nos salvou. Então o Senhor, ele nos salvou, nos permitiu uma nova vida. Então nós recebemos essa salvação pela graça do Senhor Deus. Então através dessa misericórdia impressionante que nós temos recebido do Senhor. Então, sem esse amor da misericórdia do Senhor, nenhuma pessoa pode receber a salvação. Então, essa misericórdia que o Senhor tem por nós. E é por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 7,
realmente já disse, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade comum conosco em Cristo Jesus. Então, o Senhor Deus, que Ele é o quê? Rico, rico, abundante na graça. Para aqueles que receberam a salvação, que receberam essa misericórdia do Senhor Deus, agora estão abundantes na riqueza da sua graça, para que possa ser para todas as pessoas que estão por vir nos séculos vindouros. Com essa graça abundante que recebemos, de receber a misericórdia, agora podemos passar para as outras gerações. Nós podemos pregar dessa maneira, que já foi pregado até hoje. Então, para uma pessoa que recebeu a salvação, essa graça do Senhor Deus, então nós todos recebemos essa graça do Senhor. Realmente esse amor foi pregado até a nós, no presente momento. Vamos procurar a palavra de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Depois de Timóteo, nós temos Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Senhor, Ele nos salvou. Ele nos permitiu a misericórdia. Então, essa piedade do Senhor Deus, que é através da benignidade que se manifesta. Então, o amor de Deus também não foi para a nossa própria justiça que nós tivéssemos feito. E nenhuma pessoa pode ser justificada pela sua própria obra da justiça, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, nos salvou para a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é o cristão nascer de novo. Então, o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou e nos permitiu a nova vida. Então, agora, através dessa vida do Senhor Deus, a morte e a sua ressurreição, Ele nos renovou e Ele nos permitiu a lavagem do nosso espírito, a renovação do Espírito Santo. Então, agora, nós todos, agora, cada momento mais, somos limpos e agora estamos sendo preparados como novas criaturas para podermos entrar nesse reino do Senhor Deus. Então, agora, nós todos, para podermos entrar nesse reino do Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele nos salvou, nos permitiu essa misericórdia. Olhem só o tamanho dessa piedade que o Senhor tem pelos pecadores que estavam indo para o inferno. Então, nós que estávamos indo para o inferno, o Senhor Deus teve misericórdia, permitiu o seu Filho unigênito, em formato de homem, um formato tão sujo, e fez com que ele se encarregasse de todo o pecado. E todo o pecado, a maldição que nós recebemos, o Senhor Jesus recebeu por nós. Então, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, e Ele manifestou, provou que Ele é o Filho do Senhor Deus, enviado, e assim nós podemos ter a fé. Então, se nós olharmos na palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele disse que dois homens foram para o templo. Então, um homem que era o fariseu, e ele disse, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou de tudo que eu tenho dízimo ao Senhor, e eu não sou roubador como aquele publicano. Senhor, eu estou te dando essa oração de agradecimentos, mas o fariseu, ele ora desse jeito. Então, eram pessoas que viviam uma vida difícil para tentarem cumprir a lei. Então, ele está dizendo sobre toda a graça, toda a bênção que ele recebeu, não é? Mas é atrás, o publicano que está lá atrás, sem conseguir levantar o rosto, batendo no seu peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, uma pessoa está ali dependendo da sua própria justiça, mas outra pessoa está dependendo da misericórdia de Deus. O Senhor Jesus, Ele já disse, quem voltou justificado? Quem foi justificado foi o publicano. Então, o fariseu que é justo. Como que pode o publicano ser justo? Não faz sentido. Mas isso não é no entendimento do homem, mas sim é tudo na dimensão de Deus. O Senhor, Ele permite a graça para aquele que busca a misericórdia. O pecador pode pedir a misericórdia, não é? Para pedir a misericórdia não existe condição. É só pedir e receber. Isso é somente algo que Deus pode fazer.
O fariseu, ele dizendo, Senhor, agradeço por toda essa glória, essa graça. Ele se auto-justificando, levantando as mãos para cima. Mas o publicano, batendo no seu peito. Então, da mesma maneira, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a salvação, fomos justificados, nascemos de novo. É por isso que em 1 Pedro, vamos procurar essa palavra, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3, vamos ver. No Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse Senhor Deus, nosso Pai, grande em sua misericórdia, sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu e pagou os nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então o Senhor também já disse em João capítulo 3, realmente quem não nascer de novo através da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós podemos dizer que é a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Isso quer dizer que é a água e o Espírito, uma nova vida que a recebemos. Então nós todos agora nascemos de novo diante do Senhor Deus, temos uma viva esperança, agora incontaminável, incorruptível. Agora existe esse reino do Senhor Deus, a herança que está para nos permitir. Então é por isso que nós temos recebido a salvação agora completamente nessa palavra do Senhor Deus. E isso não é somente isso não é através da vontade do homem, é somente pela vontade de Deus. Não é por isso que assim o Senhor, ele teve misericórdia mais uma vez por nós, ele pisou em nossos pecados, ele jogou para as profundezas o mar, ele teve misericórdia. Não existe condição, ele pisou sobre os nossos pecados e ele jogou os nossos pecados para as profundezas do mar. Quer dizer que ele jogou em um lugar onde não podemos achar. Se olharmos em Salmos 103, versículo 13, assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor Deus, ele se compadece daqueles que se compadecem. Após nós termos recebido a salvação, após a nossa salvação. Então ainda somos pequenos, ainda somos fracos, não conseguimos viver conforme essa vontade do Senhor Deus, mas após recebermos a salvação, continuamente o Senhor Deus, ele permite o que? A misericórdia para nós. Então, realmente, uma criança pequena, antes ela recebe o quê? A misericórdia dos pais, não é? Ela vai crescendo, mas ainda é bagunceira, não está madura. Os pais vão e simplesmente o castigam e brigam e fecham a cara e o abandonam. Não, não é. Eles falam, nossa, vamos esperar. O amor é sofredor. O amor é paciente. O amor, ele suporta em todas as coisas, ele espera toda a benignidade. Então, suporta em todas as coisas. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus, após termos recebido a salvação, nós não conseguimos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Como isso é triste, não é? O Senhor Deus, ele simplesmente vai e nos expulsa? Não é assim. Então, nós estamos continuamente tendo a paciência diante do Senhor Deus. Então, cada momento mais o Senhor Deus, ele espera que nós possamos ter do melhor, fazer o melhor. Então, nós todos, através dessa ajuda do Senhor Deus, dessa condução do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele vai nos conduzindo. Então, após recebemos a salvação também. Vamos trocar a palavra de Hebreus. Nós temos primeiro, antes de 1 Pedro, temos Tiago, e antes de Tiago nós temos Hebreus. Hebreus capítulo 4. Vamos ver, é muito bom procurarmos a palavra da Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos ler todos juntos.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Para que assim possamos achar o que irá? Alcançar a misericórdia, achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer que a cada momento o Senhor Deus ele nos permite a graça para nós. A graça que nos ajuda. Que a cada momento o Senhor Deus ele nos pôs com confiança ao trono da graça. Então nós todos podemos ir como uma criança pequena, ainda imatura. Ela fala, pai, mãe, me desculpe, eu fiz isso, eu não consigo viver conforme a sua vontade. Mas eu vou tentar melhorar, por favor, me ajude. Então, o que os pais vão fazer? Claro que vão ajudar. Vão falar, claro, me fale o que você precisa, eu vou ajudar, eu vou te ajudar. O Senhor Deus, ele tem a misericórdia, ele nos ajuda, ele nos conduz. Então nós não podemos pensar que o Senhor Deus ele está nos abandonando. O Senhor Deus ele permite essa misericórdia continuamente estar nos ajudando. Para recebermos essa graça do Senhor Deus, nós estamos continuamente diante do Senhor. O Senhor ele conduz, ele permite a sua graça, a sua misericórdia. Dentro desse espírito, nós estamos cada momento mais sendo renovados com o Senhor. É por isso que se nós olharmos a palavra de Judas, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então nós podemos ver que ele fala que foram pregadas as boas novas para nós. Então, a palavra da pregação realmente se aproveitou em nós. E depois nós entramos no repouso. Então nós podemos ver que quem tem a misericórdia, recebeu a misericórdia, ela também pode permitir a misericórdia. Então nós podemos ver que nós todos fomos salvos pela essa misericórdia do Senhor. Então onde que o Senhor ele está? Ele está dentro de mim. Então o Senhor ele está me permitindo a misericórdia, e não somente isso, mas está permitindo essa graça do Senhor Deus. A graça do Senhor Deus, o Senhor está dentro de mim. Então uma pessoa que recebeu essa misericórdia do Senhor, ela pode permitir a misericórdia para os outros também. Então é por isso que quem realmente age de misericórdia, isso quer dizer que é uma pessoa que recebeu a misericórdia, pode permitir a misericórdia. Então, você dar a misericórdia para outra pessoa, isso é o coração do Senhor. Então, para todas as pessoas que ainda não receberam a salvação, o Senhor Deus, ele tem a misericórdia. Então, nós precisamos pregar essa palavra do Senhor. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, não sabe o que é a graça do Senhor Deus, não sabe de nada ainda, não é? Mas nós precisamos pregar essa palavra do Senhor Deus. Então, para salvar realmente o pecador que está perdido, então, essa graça do Senhor Deus, essa misericórdia, essa piedade, então, nós precisamos pregar essa verdade. Então, a pessoa mais coitada deste mundo é a pessoa que está pobre, é a pessoa que não tem o que comer, é a pessoa que está na pobreza, é a pessoa que está com a doença, está morrendo, está em cuidados paliativos, é a pessoa que é desprezada pelos outros, é a pessoa que é abandonada pelo mundo. Claro que essas pessoas são coitadas. Mas, uma pessoa mais coitada do que essa, quem é? É a pessoa que está morto em carne e espírito. É uma pessoa que agora, se morrer hoje, vai para o inferno. Onde já se viu uma pessoa mais coitada do que esta? Pode ser o rei, pode ser presidente, pode ser o homem mais rico deste mundo. Se hoje à noite buscar a sua alma, tudo que tem ajuntado, para quem será? O que vai ser do seu destino? Não é uma pessoa tão coitada? Nós sabemos desse fim. Então, a pessoa que está na dificuldade carnal, essa pessoa é coitada? Não. A pessoa que tem essa perdição espiritual é uma pessoa muito coitada, porque daqui a pouco ela vai para o inferno. Se ela for para o inferno, para todo o fim. O Senhor já disse sobre o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, uma pessoa que realmente se corrompeu, o Senhor Deus ele não criou o inferno para essas pessoas, mas para o diabo e seus anjos. Mas por uma pessoa que não crê no Senhor Deus, não recebeu a salvação, ela vai para esse inferno e ela vai ser salgado com sal, vai ter choro e ranger de dentes dentro daquele inferno. Então, como é coitado uma pessoa dessas?
Se olharmos para Judas também, que vendeu o Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse: era melhor que você não tivesse nascido. E se não tivesse nascido, você não teria ido, pelo menos ido para o inferno. Porque se tivesse nascido como animal, era só morrer e acabar. Então nós podemos ver todas as pessoas deste mundo como elas são coitadas. Então nós falamos: ah, se essa pessoa morre ou não, não tô nem aí, ainda bem que eu já recebi a salvação e é isso. É assim que devemos viver? Não. Existe a misericórdia do Senhor Deus. O Senhor, ele prega a sua palavra, a sua misericórdia através de nós. O Senhor Jesus, olhando para os judeus naquele tempo, ele se entristeceu profundamente no seu coração, porque os viu como se fossem ovelhas desgarradas sem um pastor. O povo de Israel era o povo escolhido pelo Senhor Deus. Desde o nascimento, eles nascem aprendendo a palavra. Na hora que aprendem a falar, já começam a ler a palavra. Eles tentam guardar o sábado. Existem o que? Levitas, existem líderes do povo, mas eles não eram pastores. Então, a viverem sofrendo como ovelhas, realmente que não tinham nada, eles receberam o quê? Essa misericórdia do Senhor. Então, uma pessoa que está deste mundo não sabe para onde vai, vive no meio do pecado, sendo levado para o inferno, não é mesmo? E não somente isso, mas todos aqueles que se dizem cristãos, que estão vindo para a igreja, louvando, mas não receberam a salvação. Então vivem como fariseus cegos. Naquele tempo o Senhor já disse: ó, vós fariseus cegos, que é um cego que conduz outro cego, e ambos caem no buraco. Então, uma pessoa que realmente não consegue compreender essa palavra do Senhor Deus, que é o líder do povo, acha que ele é o pastor de ovelhas, mas não é. Então, mas o Senhor o que teve pena deles, pena de todas aquelas pessoas. Então, o Senhor Deus realmente permitiu esse coração de termos a misericórdia por essas pessoas. Então, para que a palavra da graça do Senhor Deus fosse pregada, então nós precisamos ajudar essas pessoas. E senão, essas pessoas não têm como receber a salvação. Então, ter a misericórdia. Então, a pessoa, ela receber esse amor do Senhor Deus, através do Senhor Jesus, essa graça que ela tem recebido. Então, é conduzir para que aquele espírito possa receber a salvação. E isso é ter a misericórdia. Então, nós todos agora, como pessoas que recebemos a salvação, precisamos permitir a misericórdia para essas pessoas. Então, nós todos também agora, quando estivermos realizando nossos retiro, nós sempre falamos que estamos nos preparando para podermos fazer a missão mundial, não é? Clamamos sempre as mesmas palavras. Já estamos em mais de 32 países. Agora já temos mais de 1000 igrejas. Cada momento vai aumentando o número. Nem eu já não sei mais o número exato. Então, nós estamos pregando a palavra pelo mundo todo. Claro que existem pessoas além de nós que pregam. Então, mas realmente, mesmo que procurem, não existe uma pessoa que pregue a palavra realmente tão esforçada como nós. Então, os ombros estão pesados, mas nós precisamos nos focar, nós precisamos preparar-nos para esse trabalho diante do Senhor Deus. Então, nós todos também temos toda essa palavra, e não é somente por palavras, mas precisamos agir, não é mesmo? Então, mesmo que eu não consiga estar lá na frente indo como um missionário, mas para os espíritos que estão perdidos agora, eu preciso pregar para aqueles que estão perdidos, para essas pessoas que estão ao meu redor. Existem muitos espíritos para buscar, minha família, meus amigos. Tem os espíritos coitados. Será que não tem nenhuma relação comigo? Então, se eu não prego para essas pessoas, como é que elas podem receber a salvação? Mesmo que ouçam ou não ouçam, eu preciso o quê? Pregar a palavra.
Então não é somente por palavras ficar dizendo, ai, vamos ali nos esforçar, vamos pregar. Mas é preciso usar todo o coração, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Nós precisamos nos esforçar para podermos pregar a palavra, para que assim mais espíritos possam receber a salvação. E assim possam receber essa misericórdia. Misericórdia não é condicional. Não existe condição para misericórdia. Não importa se é uma pessoa que tem muito pecado. Não importa se é uma pessoa que tem uma relação ruim. É uma pessoa que é meu inimigo. Todas elas podem receber essa misericórdia. O Senhor, Ele amou os inimigos. Vamos trocar Provérbios 29... capítulo 24, perdão. Provérbios 24. Logo depois de Salmos, nós temos Provérbios. Provérbios 24, versículo 11. Mateus, capítulo 24, versículo 11. Capítulo 24, versículo 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, uma pessoa que está sendo levado para a matança, para a morte, para o inferno. Uma pessoa que não recebeu a salvação, agora está indo para o inferno, sendo puxado pelo diabo, sendo levado pelas correntes. Então, o Senhor, Ele conduz essas pessoas. Então, da mesma maneira, está levando para o inferno. E nós precisamos fazer o quê? Conduzi-los também o quê? Para a salvação. O Senhor Jesus já morreu na cruz por todos os pecados dele, mas se nós não pregarmos essa verdade, como é que essas pessoas vão saber dessa verdade? Como que irão receber a salvação? Então como que ouvirão se não há quem pregue? Como é que irão pregar se não foram enviados? Então nós fomos enviados. Nós fomos enviados pelo Senhor. Assim como o Senhor já disse, o Pai me enviou e eu vos envio a vós outros. Então da mesma maneira, nós todos somos enviados pelo Senhor. Então, para podermos pregar essa verdade, nós somos enviados pelo Senhor. Então, mesmo que eu não saiba dessa verdade. Então, tem pessoas que falam, aquele fulano de tal foi pro inferno, mas eu não sabia. Ele foi pro inferno, mas eu não sabia. O que eu posso fazer? Pensem bem, será que isso é uma desculpa plausível? Daqui a pouco qualquer pessoa pode morrer, pensa bem, vai morrer de acidente de carro, vai morrer porque pegou uma enfermidade. Já está decidido, ordenado para que todo homem ele morra uma vez e assim venha ao juízo. E quando essa pessoa for para o inferno, será que você não tem responsabilidade por aquele espírito? Claro que você tem. Se eu ficar de boca fechada e não pregar a palavra, o que vai acontecer? Só porque uma pessoa falou, eu não tenho interesse. Eu falei algumas vezes, eu já paro? Não, preciso orar, preciso estar dedicando, esperando. Então precisa cada momento mais, eu preciso pensar, porque o Senhor Deus, aquele que balança, que coloca o nosso coração sobre a balança, que pesa ou pondera o nosso coração, ele não vai saber. Uma pessoa que está quase morrendo, se eu ajudar um pouquinho, ele pode ser salvo. Mas eu simplesmente vou abandoná-lo? Se eu puder resgatar, se eu conseguir ajudar, ela vai ser salva. Mas e aí? E eu simplesmente deixar aquela pessoa? Ela vai morrer? E depois o que essa pessoa vai dizer? Fala, nossa, que pessoa malvada. Você me deixou morrer, era só me ajudar um pouquinho que eu ia sobreviver. Então eu também vou me tornar o quê? Cúmplice? Aquele que pondera o coração do homem, será que ele não sabe? Será que ele não saberá? Aquele que atenta para a nossa alma? Então eu não pregar a palavra, eu preciso saber que isso é pecado. Como na palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 17, o Senhor já disse que pregar a palavra é a maior boa obra que nós temos. Então, mas se nós não fazemos isso, comete o pecado, que é pregar a palavra. As pessoas do mundo acham que fazer o mal, pregarem, isso é a maldade, isso é o pecado. Mas, para o justo, para o cristão, não fazer o bem também é pecado. Não pregar a palavra também é pecado. Nós precisamos fazê-lo.
Os dias que nós temos para podermos pregar a palavra não resta muito agora. Todo o dia restante. Agora estamos somente pensando, como eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? É assim? Não, eu preciso pensar agora. Realmente, como é que eu posso fazer para que espíritos possam receber a salvação? Então, se os cristãos tiverem misericórdia por outros espíritos, permitirem esse trabalho da graça, realmente, mas se nós deixarmos de fazer esse trabalho, estamos vivendo e esquecendo o maior trabalho que nós temos para fazer. Então, realmente, o cristão, realmente todos os bens, realmente, se ele não prega a palavra, ele é inútil. As pessoas no mundo também. Tudo que é inútil que nós jogamos fora. Da mesma maneira, olhem para o nosso corpo. Os órgãos que nós temos aqui. Tem algum órgão que é inútil? Não é. Será que alguma pessoa é inútil diante do Senhor Deus? Então nós precisamos nos dedicar em todas as coisas. Nós precisamos dar todo o nosso tempo, nosso coração. Em tudo isso, Senhor Deus, Ele está nos ajudando nesse meio. Não existe uma maior benfeitura do cristão que ele não deve esquecer. Então agora nós não devemos esquecer. Porque se você não pregar, isso se torna pecado. Você fala, eu nunca cometi nenhum pecado, eu sou uma pessoa boa. Será que somente isso basta? Então o Senhor Jesus, ele já disse sobre o bom samaritano. Um homem que estava descendo para Jerusalém e ele foi e quase morreu porque foi espancado, como aparece em Lucas capítulo 10. Então, isso mostra, realmente, a partir do versículo 33, sobre o certo samaritano que estava viajando, que foi e resgatou esse homem que saiu de Jerusalém, não é? E lá nós podemos ver, uma pessoa que sai de Jerusalém e está descendo, é uma pessoa que saiu, que é o homem que sai do jardim do Éden, por ter pecado, e agora se encontra com os salteadores, que é o diabo, agora está vivendo cheio do pecado, e está ali derrubado. E eu já fui no lugar, realmente viajando em Israel, e eu vi que lá tem muitos pedregulhos, lá tem muitos lugares para os ladrões se esconderem. Então esse comerciante, esse homem, ele estava passando e encontrou com os malfeitores, e depois ele ficou pedindo por socorro ali, quase morto. E o sacerdote passou por lá e disse, nossa, coitado deste homem, e passou de largo. E depois veio o levita, olhando para esse homem e disse, nossa, que homem coitado, e passou de largo. Mas e aí, de repente, o samaritano foi ali, tendo misericórdia, moveu-se de íntima compaixão, se aproximou-se dele, cuidou das suas feridas, jogou o vinho sobre ele para realmente esterilizar a ferida, pegou o azeite para amaciar as feridas, para ajudar na cicatrização e colocou sobre o seu animal e levou para a estalagem. E ele disse, realmente, por favor, cuide muito bem deste homem até que eu volte. E deu 2 denários. E disse, realmente, se se ele custar mais do que 2 denários, eu pagarei depois que voltar. E isso, bom samaritano mostra que é o Senhor Jesus. E o homem que se encontrou com os salteadores são todos os pecadores. O sacerdote ter passado, o levita ter passado, isso mostra que o homem que é religioso, a sua própria justiça, a sua própria obra, não tem como salvar o homem. Os homens que são bons de se ver, que têm todo um bom coração, tem todo um esforço, hoje em dia também é a mesma coisa. Tudo isso o quê? Os religiosos, eles se mostram como pessoas incríveis, pessoas preparadíssimas, pessoas inteligentes, que têm zelo para servirem ao Senhor Deus, mas não têm a força para salvar o espírito do homem. É por isso que esse bom samaritano, realmente que era desprezado. Olhem para como o Senhor Jesus foi xingado pelos judeus. Os judeus diziam, eita, você é um samaritano, e o chamavam de endemoniado. Então, o vinho e o azeite do Senhor mostra que, através do Espírito Santo, o Senhor fez para que pudesse compreender na salvação do Senhor. E assim ele pode curar das feridas. Então, eu agora nasci de novo através do sangue do Senhor e do Espírito. Então, o vinho, que é o sangue,
e o azeite, que é o Espírito. Então, ter ido para a estalagem, dizer que o cristão, ele foi para o quê? Para a igreja. A estalagem é a igreja, onde possa cuidar muito bem deste homem até a vinda do Senhor. Então, isso vamos aprender depois, de forma mais detalhada. Então, mas o homem que se encontrou com o salteador somos nós. Quem é o bom samaritano? É o Senhor Jesus? Então, nós, agora que recebemos a salvação, então agora estamos dentro dessa igreja que o Senhor Deus ele nos permitiu, para que nós possamos cada momento mais nos parecermos com o Senhor. Então, dentro da palavra do Senhor também. O Senhor já disse, realmente como eu fiz, vocês também façam o mesmo. Então, façam o mesmo que eu fiz. Então, realmente o Senhor ele teve misericórdia de nós, ele nos salvou da mesma maneira. Nós também. Por todos aqueles espíritos que não receberam a salvação, devemos ter a misericórdia. Nós precisamos pregar essa palavra do Senhor Deus, precisamos fazer com que eles recebam a salvação. Então nós todos agora estamos vivendo como o segundo samaritano diante do Senhor Deus. Então quer dizer que nós todos somos um pequeno Cristo. Neste mundo, enquanto nós estamos vivendo diante do Senhor Deus, se nós vivemos de bocas fechadas, realmente nenhuma pessoa poder receber a salvação. Ninguém vai conseguir ouvir esse evangelho. Então nós não devemos fazer assim. Pensem bem, por que a história da humanidade ainda está em percurso? Por que a cultura, a ciência, a medicina, tudo evolui, todo este mundo vai se tornando um mundo bom? Parece que o Senhor Deus está desejando para esse mundo se desenvolver? Não, não é. É porque o Senhor ele está esperando para que mais um espírito receba a salvação. Realmente, o Senhor já podia ter acabado com este mundo, mas ainda o número de salvos é muito pouco. Tem muitas pessoas que desejam entrar, mas não conseguem entrar. Então, de qualquer maneira, nós todos agora precisamos pregar esse evangelho. Nós temos esse papel grandioso. Então agora, através de nós, para que mais espíritos possam receber a salvação. O Senhor disse, vai você também faz o mesmo. Então agora, quem vive diante do Senhor, realmente que pode fazer essa vontade do Senhor Deus, vai e faz da mesma maneira. Tenha misericórdia pelo próximo. Pregue a palavra. Então a partir de amanhã nós temos todo um esforço que nós devemos fazer. Nós precisamos nos ajuntar, não somente por palavras, mas toda a oração, toda a condução, todo o nosso coração, para juntar esses espíritos perdidos, para que possam vir ouvir a palavra, de qualquer jeito que seja. Hoje em dia é muito difícil pregarmos, não é? Mas mesmo assim precisamos pregar. Com um coração de oração, sempre orando, para que um espírito que é mais precioso do que todos os bens, o Senhor já disse, da mesma maneira para podermos salvá-los. Nós precisamos fazer esse trabalho do Senhor Deus que há de cumprir essa salvação do Evangelho através de nós. E tem mais uma coisa que eu preciso falar sobre a misericórdia. Então, nós todos agora que recebemos a salvação, nossos irmãos e irmãs, agora entre nós também, temos a misericórdia para com os outros. Que ainda nós somos fracos, ainda nos falta muita coisa, nós precisamos nos ajudar. Como em João capítulo 13, realmente nós podemos ver o Senhor Jesus foi capturado e estava ali sendo preparado para a morte, mas ele estava realmente preparando na Páscoa. Na ceia, o Senhor Jesus foi e se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, vocês já viram lá embaixo que tem a foto do Senhor, a pintura do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos? Eu quase chorei vendo aquela pintura. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o Deus Criador. É a mesma coisa. Ele é o Senhor da glória, é o Rei dos Reis. O Senhor, ele se fez como homem, ele se fez como servo. Ele começou a lavar os pés. Isso é o trabalho de um escravo. Então, o dia todo, andando pelas desertos da Palestina, cheio de poeira, agora os pés estão sujos, imundos, cheios de suor, cheio de cheiro, odor. Mas o Senhor Jesus se ajoelhou, trouxe a bacia de água e o pano e começou a lavar os pés. Lavou os pés deles e com a toalha enxugou. Então, isso é o trabalho de um servo, mas que o Senhor Jesus fez. E o Senhor Jesus disse, realmente vocês me chamam de Senhor e Mestre, mas eu como Senhor e Mestre
vos lavei os pés. Então, o que é correto para que vós também laveis os pés uns dos outros. Eu mostrei o exemplo para vocês. O trabalho do servo, o Senhor o fez. Então, o Senhor ele se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Então, agora, assim como eu fiz, para que vocês também possam fazer o mesmo. Então, realmente é correto que vocês lavem os pés uns dos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho de servir um ao outro. Mesmo tendo a dificuldade, as fraquezas, estar abraçando, lavando, perdoando um ao outro. É por isso que em Efésios, capítulo 4, versículo 32, o Senhor ele disse, para nós estamos o quê? Sendo benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então agora precisamos ter essa misericórdia. Então agora sendo o quê? Benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Mas aí o outro vai lá e comete um erro, aí o irmão e a irmã olha pra ele e fala, nossa, que ele já cometeu um erro, e começa a odiar, xingar, fala, eu não vou pra igreja por causa do fulano de tal. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá, ao ver do Senhor Deus, e você, como você é? Você tem que abraçar, você tem que segurar essa pessoa. Como o Senhor Jesus precisa lavar os pés dessa pessoa. O Senhor Jesus lavou os pés dos Judas Iscariotes também. Então, da mesma maneira, é correto para que vós laveis os pés um dos outros. O Senhor, ele nos perdoou em Cristo. Da mesma maneira, nós precisamos nos perdoar uns aos outros. Então, mas eu falo, eu não consigo perdoá-lo. Eu odeio aquele irmão. Pedro disse, Senhor irmão, ele pecar contra mim. Quantas vezes eu tenho que perdoá-lo? 7 vezes? O Senhor já disse, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quer dizer o quê? 490 vezes? Então é somente para perdoar as 490 vezes e pronto? Não. Isso quer dizer que é infinitamente. Então, quanto que o Senhor ele nos perdoou até agora? Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 também. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor Deus amado, é por isso que precisamos portar em toda a misericórdia, toda a humildade, toda a benignidade. Então, se alguém tiver cometido algum pecado para comigo, eu preciso perdoar, eu preciso uns aos outros, eu preciso realmente perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Assim nós precisamos fazer nós também. Precisamos perdoar uns aos outros, suportar um para com os outros. Se olharmos em Lucas capítulo 6, versículo 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, como o Senhor Deus ele é tão misericordioso, ele nos perdoou, ele não é o Deus que nos salvou. Então, como o Senhor Deus é misericordioso, precisamos ser misericordiosos. Então, nós também, quando olhamos para os homens, precisamos ter misericórdia deles, piedade, precisamos perdoar os irmãos. Se olharmos em Mateus capítulo 18, versículo 27 em diante também. O Senhor Jesus ele disse sobre um rei que chamou seus servos que estavam endividados para cobrar, fazer a contagem dos valores. E um desses seus servos o devia por volta de 10.000 denários. E o rei disse, pague. E ele disse, Senhor, eu não consigo pagar agora, mas eu vou me esforçar para pagar, por favor, me perdoe. Então pense bem, mesmo que ele tente pagar a vida toda, não tem como pagar. É uma dívida imensa. Então o rei, tendo piedade dele, perdoou. Perdoou 10.000 denários. Então eu fui e calculei para ver quanto que são os 10.000 denários. Então, se calcular com o dinheiro atual, dá por volta de 1 bilhão de dólares. É impressionante esse valor. E depois ele recebeu o perdão desse denário, 10.000 denários. Olha só como é impressionante isso. Então, mas depois ele encontrou uma pessoa que devia 100 denários para ele. E ele foi lá e pegou e disse, me pague os 100 denários.
Então, 1 denário é o salário do homem. É de um dia. 1 denário. Então, quanto que são 100 denários? Então, quer dizer que ele precisa trabalhar o quê? 100 dias? Então, ele disse, deixa eu trabalhar 3 meses e eu pagarei. Eu pagarei. Mas ele fez o quê? Foi e aprisionou aquele homem. O servo dele. Então, o servo que recebeu o perdão de 10.000 denários não conseguiu perdoar um homem, o conservo que devia 100 denários. Então, todos os companheiros, os conservos ficaram tristes e foram e contaram para os donos. Então, aquele homem que recebeu o perdão de 10.000 denários, ele não perdoou o homem que tinha dívida de 100 denários e o aprisionou. E o rei disse, eu perdoei 10.000 denários, porque eu soube que você não conseguiria pagar esse valor. E você também não deveria ter feito o mesmo, ter perdoado o seu conservo? É por isso que o rei o pegou e aprisionou novamente, dizendo, pague os 10.000 denários. Então, dizendo dessa maneira, o Senhor já disse, o Senhor Deus que está nos céus. Realmente ele já disse para nós perdoarmos nosso irmão, porque se nós não perdoarmos, Deus não irá nos perdoar também. Se nós não perdoarmos com sinceridade, o Senhor Deus, ele não nos perdoa. Então, agora, para com o Senhor Deus, realmente com grande misericórdia e perdão dos pecados nós recebemos. Então, agora, espiritualmente, eternamente, nós, como filhos do Senhor Deus, o Senhor, ele nos salvou e agora recebemos esse perdão dos pecados impressionante. Mas nós não conseguimos perdoar o pecado dos outros. Assim como Marcos capítulo 11, versículo 25, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se eu não perdoar as fraquezas dos outros, o Senhor ele não perdoará as minhas iniquidades também. Então uma pessoa ela cometeu um erro para comigo. Se eu não perdoo, eu sou a pessoa mais insensata que existe. Então é uma pessoa que não sabe o que é a graça de Deus. Então agora nós temos essa graça do Senhor Deus. E o jeito de pagarmos essa graça do Senhor Deus é pregarmos essa palavra do Senhor Deus, retribuir essa graça do Senhor Deus. É isso que eu preciso saber. Agora nós todos, com grande graça que recebemos, com grande perdão que recebemos. Agora uma pessoa realmente cometeu um pecado para comigo e eu não consigo perdoar? Não posso ser assim. Tem pessoas que falam, alguém cometeu um erro comigo, então eu não vou nem cumprimentar, nem olha para a cara dessa pessoa. Ignora, passa de largo, faz a cara feia, a careta. Por que é assim? Por quê? Mesmo que tenha errado, tem que mostrar um pouco de calor, consolar, ajudar, cumprimentar. Não consegue perdoar? Então o Senhor Deus também não vai te perdoar. Como em Provérbios capítulo 19, o Senhor já disse, para o homem ele perdoar, que isso é a glória do Senhor Deus. Você perdoar os pecados da outra pessoa, isso é a sua própria glória. Então uma pessoa que não consegue perdoar, que vive ali com o coração fechado, falando, eu não consigo perdoar o fulano de tal. Mas quando você erra, você consegue pedir perdão, falando, Senhor Deus, me perdoe. Senhor Deus, perdoe os meus pecados, assim como eu tenho perdoado pecados daqueles que tenham cometido. Oram desse jeito, mas nós precisamos fazer o quê? Precisamos o quê? Sempre perdoar, precisamos agir isso dentro da nossa vida. Uma pessoa que recebeu a salvação, quando ela comete o pecado, não é que ela perde a salvação, mas ela perde a comunhão com Deus. O filho, ele errou para com o pai, e o pai, de repente, ele fala, filho, agora você não é mais meu filho, agora você está expulso de casa. É assim? Não, não é. A relação do pai e do filho não muda, mas a comunicação que foi quebrada. Então o pai está bravo, dizendo, eita, ei, você. O que o filho precisa falar? Nossa, pai, agora eu já não vou fazer mais isso. Tenha misericórdia de mim. Então o filho, ele fala, tá bom. Realmente não vou mais fazer isso. Pai, realmente cuide de mim. Então o pai vai falar, tá bom, eu perdoo meu filho. Então o pai fala, tudo bem, não comete mais esse pecado, entendeu? Não é mesmo?
Como em 1 João capítulo 2, versículo 9, o Senhor Deus, quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor Deus, Ele é justo em nos perdoar. Então, mas se alguém tem cometido um pecado para comigo e eu não consigo perdoar, então não tem como fazer essa oração diante do Senhor Deus. Então eu para diante do Senhor Deus, realmente outras pessoas que cometeram pecado para mim, eu preciso conseguir perdoar. Então, mas se eu tiver o coração de não conseguir perdoar, eu não posso ser assim, não é? Então, uma pessoa que é pobre, uma pessoa que está na dificuldade, preciso ter a misericórdia por essas pessoas também. Preciso mostrar essa misericórdia. E isso é um dos objetivos também para a nossa vida. Então, quem tem misericórdia? Quem é misericórdia? Bem-aventurado, misericordioso, porque terá misericórdia. Então, quem é misericordioso pode receber essa misericórdia de Deus. Então, se nós olharmos em 2 Samuel, capítulo 22, o Senhor já disse realmente, o misericordioso pode receber essa misericórdia de Deus. Nós precisamos ler essa palavra também, mas em Tiago, capítulo 2, o Senhor ele já disse, realmente, para quem não a faz da misericórdia, há de receber um juízo sem misericórdia. Então, a misericórdia pode vencer o juízo, pode dar a paz. Então, quem não tem misericórdia com o outro, o Senhor Deus ele vai permitir um juízo sem misericórdia para este homem. Então, da mesma maneira, realmente nós estamos vivendo diante do Senhor Deus. Olhem só para este mundo. Quando alguém ela faz algo incrível neste mundo, mas ela vai e comete o pecado, o juiz vai o quê? Às vezes, perdoa, não é? Permite um menor juízo para essa pessoa, porque essa pessoa fez algo incrível. Da mesma maneira, nós também precisamos lembrar que a misericórdia, ela pode vencer todas as coisas, mas pense bem, se eu não pratico da misericórdia, essa pessoa há de receber o quê? O juízo sem misericórdia, é uma palavra medonha. Quando eu estou na dificuldade, quando eu estava na perseguição, se eu não ajudo outra pessoa, quando eu estiver clamando, essa pessoa também não vai me ajudar. Então, quando na primeira vez eu estava pregando, lá em Daegu, era um lugar ali um pouco separado, era uma igreja do interior, na escola de teologia, enquanto eu estava estudando. Então, chamavam de igreja pioneira, porque era uma das primeiras daquela região. Então, eu vivia numa aldeia onde tinha tipo uma nascente, e vinha um riacho através daquela nascente. E havia um senhor de idade que criou uma cabana ali do lado, e ele vivia do lado daquele riacho. Ele não tinha nada. Então, às vezes, eu olhava para aquele senhor de idade e passava do lado, e muitos irmãos traziam muita coisa para comer no fim de ano para mim. Como é que eu vou comer tudo isso? Então, eu dava um pouco para o senhor e para algumas pessoas pobres, e eu perguntei para os irmãos, falando, irmãos, por que as pessoas aqui da aldeia não ajudam essa pessoa? Eles disseram, aquele senhor de idade ali era o homem mais rico da aldeia. Mas ele era muito o quê? Pão duro. Ele não ajudava nada. Ele era muito sério, severo com as pessoas que trabalhavam com ele. Não ajudou ninguém. E ele perdeu toda a família depois. E depois restou só. E depois se tornou um mendigo. E ninguém tem misericórdia para com ele. Já que ele não teve misericórdia para com os outros, não tem ninguém para dar a misericórdia para ele. Não é mesmo? Ninguém pensa em ajudá-lo. Pessoal, nós também. O restante das nossas vidas. Se nós não tivermos a misericórdia, pode ser que o Senhor Deus ele não tenha misericórdia para conosco. E é por isso que nós todos. Agora o Senhor Deus, que ele é rico em misericórdia, nós recebemos esse amor do Senhor Deus. Então agora não devemos viver somente dependendo somente de nós mesmos, mas nós precisamos dar essa misericórdia, porque recebemos essa misericórdia do Senhor Deus, não é? Então nós todos agora, que recebemos essa misericórdia do Senhor, agora precisamos permitir a misericórdia para os outros. Uma pessoa que não recebeu a salvação precisa receber essa misericórdia, nós precisamos perdoar os irmãos e irmãs que
cometeram pecado comigo. Eu preciso ajudar os pobres, as pessoas que estão na dificuldade. Precisamos ter essa misericórdia. Porque para o misericordioso, o Senhor ele disse que irá dar a misericórdia. Da mesma maneira, o Senhor Deus ele permite a bênção, a condução para essas pessoas. Então nós todos agora precisamos nos tornar pessoas misericordiosas. E assim o Senhor Deus irá permitir a misericórdia para nós. Agora vamos todos nós nos ajuntamos para fazermos esse grande trabalho para o seminário, entenderam? Então se vocês trouxerem uma pessoa, é excelente. Mas mesmo que vocês não consigam convidar alguém para amanhã, venham juntos em coração ouvir a palavra, porque o Senhor Deus há de trabalhar. Eu peço para a cooperação de vocês dessa maneira. Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Nós todos que vivemos no pecado longe do Senhor Deus. Recebemos essa misericórdia do Senhor. Nós éramos inimigos do Senhor, mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso para nos salvar. Nos salvou sem nenhuma boa obra que nós tenhamos feito. Senhor, nós agradecemos por essa graça, porque o Senhor já disse, bem-aventurado o misericordioso que irá receber a misericórdia. Da mesma maneira, Senhor Deus, que é rico em misericórdia, como Ele nos permitiu a sua salvação, o seu amor. Nós ainda conhecemos que temos muitos espíritos perdidos ao nosso redor que precisam receber essa misericórdia. Que o Senhor Deus possa nos ajudar para que esses espíritos possam receber a salvação através de nós. Senhor Deus, que nossos irmãos e irmãs que estiverem na dificuldade, que o Senhor Deus possa ajudar a cada um deles. Que possa amar, possa permitir o perdão. Que Deus possa permitir para que a sua santidade possa trabalhar sobre eles. Para todos aqueles que agem de misericórdia, possam receber essa bênção da misericórdia do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar dessa maneira, nos conduzir, Senhor. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.